Oi gente, eu sou a Marina e hoje eu vou trazer um vídeo de uma série que eu vou começar falando sobre estudar moda. Eu resolvi trazer essa série porque eu vi que tem algumas pessoas que têm algumas dúvidas em assuntos relacionados à faculdade de moda. Como são as disciplinas, o que a gente começa estudando, como funciona essa ordem. Eu até já fiz um vídeo no meu Instagram, se você não me segue eu vou deixar aqui embaixo para você me seguir lá, que eu falo um pouco das disciplinas do meu curso. E hoje eu vou compartilhar um pouco do que eu vi em cada uma das disciplinas. Então, isso vai ser uma série de vídeos, eu vou dividir em algumas partes para que vocês possam entender um pouco mais, quem quer estudar sobre moda, quem quer entender um pouco mais sobre a faculdade, saber o que a gente estuda durante. Então hoje eu vou falar um pouco mais sobre a história do design. No primeiro semestre da faculdade, a gente tem uma disciplina que chama Introdução ao Estudo de Design. E nessa disciplina a gente começa a estudar alguns conceitos primordiais, assim, conceitos principais e introdutórios sobre a história do design. E para a gente é muito importante entender esses conceitos para a gente saber como começou esses estudos do design, as escolas do design, como foram essas evoluções e transformações dessa área. Então a gente começa estudando um pouco mais sobre isso. Eu vou até deixar aqui embaixo linkado alguns livros que a gente fala sobre esse tema. Mas a gente começa essa disciplina entendendo um pouco mais sobre o que é o design, o papel do design e os estudos das escolas e essas transformações que aconteceram nessa área durante o tempo. Depois de estudar essa parte mais conceitual, entender um pouco mais sobre a história do design, a gente parte para essa parte mais prática, que é quando a gente vai entender como a gente faz a leitura visual de um objeto e como a gente expressa isso através do desenho. Então é a partir daí que a gente começa a fazer alguns desenhos de observação. Nessa disciplina a professora colocou alguns objetos, alguns desenhos para a gente poder interpretar e poder ver como a gente faz a leitura visual do objeto. Então foi quando a gente começou a ver essa questão de entender proporções, entender cores, entender formatos e que cada desenho tem uma forma diferente de se expressar. A gente fazer esse desenho de observação e de entender um pouco mais como a gente pode expressar aquele objeto, como a gente observa e expressa isso através de proporção, de cores. A gente vai para essa parte de entender esses formatos geométricos, como são as formas geométricas, como a gente pode representar essas formas geométricas e a gente começa a fazer alguns desenhos que a gente usa esquadro, que a gente usa compasso, para que a gente possa entender essa questão das dimensões, de ângulos, como é que a gente pode representar essas linhas retas, como é que pode ser feito esse desenho a partir de figuras geométricas, porque isso vai nos auxiliar mais para frente no desenho técnico de moda. A gente não vai falar tanto sobre ele aqui, mas isso nos ajuda a poder entender como a gente precisa fazer esse traço no desenho técnico de moda. Então já é uma introdução que ajuda bastante. Então depois dessas noções da figura geométrica, a gente parte para essa representação bi e tridimensional, que começa quando a gente está ali no desenho de observação e agora a gente vai focar um pouco mais. A gente aprende como é que a gente faz luz e sombra nos objetos, então isso é interessante, Tanto para a gente entender como a gente pode representar um objeto mais tridimensional, como também para a gente ver como a luz e sombra elas podem dar profundidade para o objeto, pode dar uma luz, pode destacar e pode deixar aquele objeto de uma forma mais realística também. Que apesar de não ser tanto o nosso foco, mas como dentro da moda, dessa parte do desenho, da ilustração, da estampa, vai focar nesse assunto, então é interessante ter essas noções básicas, que é o que a gente tem nessa primeira disciplina, que vai nos ajudar, nos encaminhar nos próximos passos quando a gente for focando mais para a moda. Aí depois de fazer todas essas noções, de entender essas noções de desenho, de representação, durante esse período a gente faz vários desenhos, a gente faz desenho de vários objetos, e vai fazendo ali devagar para a gente conseguir representar, até porque o desenho ele é a prática, então a gente tem que ir fazendo devagar para ir aprimorando. E depois disso a gente parte para a teoria da cor. Então a gente começa a entender um pouco mais de cor, um pouco mais de psicologia das cores e a gente até chegar no exercício do círculo cromático. Eu vou deixar linkado aqui para vocês um exemplo do círculo cromático, mas nesse exercício a gente pega as 4 cores primárias e faz
coloca lá no desenho do círculo cromático, depois começa a fazer a mistura das cores para ir para as cores secundárias, para as cores terciárias. Então é interessante fazer esse exercício para entender a teoria das cores, para saber como funciona um círculo cromático, também para fazer aqueles degradês, né, que a gente vê quando a gente vai adicionando mais branco, que vai alterando a cor, essa mistura das cores, como é que as cores funcionam, tanto no design quanto na moda. Então esses exercícios, essas noções básicas vão nos dar essa base, né, como diz as noções básicas, para os próximos passos na moda. Então por isso foi uma disciplina bem interessante e eu vou deixar alguns links aqui, alguns livros, indicações para vocês que tenham interesse poder estudar um pouco mais e entender como é que começam essas noções. Por isso, né, algumas vezes as pessoas se perguntam, precisa saber desenhar para entrar no curso de moda? Não, não precisa saber desenhar e essa disciplina é um exemplo disso, né? Essa disciplina ela dá essas noções básicas para quem não tem noção de desenho, de forma geométrica, de desenho de observação, te dá essa base, te explica esse conceito e a importância disso. E vai te aprimorando, porque como a gente vai fazendo muitos desenhos, né, cada vez que a gente vai fazendo, o primeiro desenho já não sai tão bom e o segundo a gente vai aprimorando até o último desenho, que já está mais aprimorado. Então quando a gente chega lá no desenho de moda, a gente já tem uma noção melhor de proporções, de desenho do corpo, de luz e sombra. Então isso vai nos dar uma base, nos ajudar bastante, principalmente para quem quer seguir nessa área da criação, nessa área do desenho, da ilustração e da estampa. Então foi uma disciplina que ampliou muito minha visão para essa questão do desenho de moda. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado. Pode deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sugestões de próximos vídeos. Nessa série eu vou continuar falando sobre moda, sobre as disciplinas que a gente teve durante o curso, mesmo que cada faculdade tenha uma carga diferente, tenha disciplinas diferentes. Existem algumas disciplinas que são mais ou menos em comum e as disciplinas que eu tive eu vou compartilhar aqui com vocês para, se vocês quiserem estudar, entender um pouco mais sobre moda, saber se essa área é o que vocês querem mesmo, então eu quero ajudar vocês nisso e compartilhar esses conhecimentos. Não esquece de se inscrever aqui no canal, toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo, e de me seguir também no Instagram, que lá diariamente eu tô dando algumas dicas e respondendo vocês também.